Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Olá, doutora Tatiana Saque, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a toda a equipe, aos nossos ouvintes da CBN. Doutora Tatiana Saque, estava olhando aqui uns dados, né, que mostram que o Brasil é um dos países onde as pessoas mais se automedicam depois dos 16 anos aí. Cerca de 80% da população, e também medicam aí os seus pets com base em prescrições, né, dadas pelos familiares que não tem nenhum tipo de qualificação para isso, por amigos. Às vezes é um balconista lá da loja que vende esses medicamentos. E isso pode gerar intoxicação, matar o animalzinho, gerar outros problemas de saúde. É isso aí, Johnny. É um dos grandes problemas que a gente enfrenta no dia a dia do consultório, né? No dia a dia dos nossos atendimentos, são as intoxicações. Muitas vezes o animal chega para a gente com um problema de saúde X e a pessoa decidiu medicar por conta própria, e além de não resolver o problema do animal, muitas vezes causa outros problemas decorrentes dessa automedicação, né? Porque a automedicação que a gente diz é meio estranho, né? Porque os animais não vão lá e tomam o remédio por conta própria, mas eles são medicados pelos seus responsáveis. E isso realmente pode gerar um risco bastante grande, assim. A gente pega muitos animais, já peguei animais intoxicados com anti-inflamatório, animais com gastrite medicamentosa, animais intoxicados até com o uso de criolina direto em ferida aberta. Então tem umas coisas assim que são bastante preocupantes, tanto no nível de saúde do animal, né, quanto no nível de saúde pública. A senhora falou aí da gastrite, por exemplo, né? Se alguém fez isso, deu lá um medicamento, por exemplo, porque o animal não estava querendo se alimentar, comer, imaginou que fosse um verme, por exemplo. O animal começa a apresentar sintomas logo em seguida. Essa intoxicação, ela acontece por causa da dose excessiva ali. Como que é isso? A gente consegue identificar logo rapidamente, doutora? Depende do medicamento que foi dado e depende da quantidade que foi dada também, né? A gente não tem, assim, como precisar isso, mas, por exemplo, se você tem um animal de 2 quilos, né, e eventualmente você medica ele com uma medicação ou para um animal de 10 quilos, né, ou para uma pessoa adulta de 60, 70 quilos, o risco de intoxicação acaba sendo muito maior do que se a gente medicar um animal de 40 quilos, por exemplo. Né, eu tenho um pincher, aí eu dou um medicamento para ele, e eu tenho um Rottweiler e dou um medicamento para ele. Então aí os riscos de intoxicação, eles mudam, porque muda o tamanho do animal, a dose que foi dada, e a questão do metabolismo individual de cada um. Mas é bastante comum, assim, os anti-inflamatórios, por exemplo, é um dos medicamentos que mais trazem problema para o animal, porque os anti-inflamatórios de uso humano, grande parte das vezes, a maioria deles não pode ser usado para os animais. O ibuprofeno, por exemplo, é um exemplo. Né, ele não, é um medicamento que não pode ser usado, o Cataflam é um medicamento que não pode ser usado, e muitas vezes as pessoas têm essas medicações para as crianças, por exemplo, e acabam pensando assim, se eu dei para minha criança, eu posso dar para o meu animal, né, e isso não é verdade, isso pode gerar riscos bastante grandes. Agora, quem já levou o pet no veterinário, houve ali uma prescrição, depois o pet volta a apresentar aqueles mesmos sintomas, pode usar a receita anterior ou isso também não é legal? Então, isso é bastante controverso, assim, né? Assim, existem animais que, obviamente, têm quadros recorrentes do mesmo problema, né? Agora, não quer dizer que toda vez que o animal tem um problema, seja aquele problema. Então, você pode, eventualmente, querer usar uma receita antiga e aquilo não condizer mais com a situação atual do animal. Né? Ou, por exemplo, vamos dizer assim, o animal tem um problema de articulação, né? Então, durante muito tempo eu dei anti-inflamatório para ele se sentir melhor e ter melhor mobilidade, não sentir dor. Aí, num determinado momento, esse animal vira um doente renal crônico, né? Que é bastante comum na medicina veterinária. O animal que tem doença renal crônica, ele não pode receber anti-inflamatório, porque o risco de ter lesões renais agravadas aumenta bastante.
né? Então, a gente tem sempre procurar levar o animal no veterinário para atualizar as orientações. O Tássio está mandando uma mensagem aqui falando sobre anti-inflamatórios. Ele disse que o uso indiscriminado de anti-inflamatório por seres humanos já pode gerar problemas, principalmente para o rim. No caso dos animais, também afeta o rim? Bem afeta. Afeta os rins, afeta o estômago, principalmente rins e estômago e trato gastrointestinal. Pode causar sangramento, pode causar uma gastrite crônica e até uma úlcera e até uma perfuração estomacal. Tem mais perguntas chegando aqui, alguns ouvintes falando sobre a questão de medicamentos de humanos que são usados também para animais. Tem uma fala aqui que veio do ouvinte Alberto. Ele está falando que já deu para o animal dele um medicamento para tranquilizar. Foi receitado por um veterinário na época e era um medicamento usado em humanos também. E ele continuou usando e percebeu que o animal dele agora não voltou ao normal, doutora. Muito calmo, não interage muito mais. Será que pode ser esse efeito? Ele pergunta. É muito difícil da gente saber, né? Assim, existem inúmeros medicamentos humanos que a gente usa na rotina da clínica, né? Assim, a farmácia veterinária, ela não contempla todas as doenças, até porque existem doenças que muitas vezes são raras e são de mais difícil diagnóstico, então a gente não tem aquela medicação específica para aquele caso. Então a gente acaba usando as medicações humanas para fazer essa cobertura terapêutica no animal, né? Agora, claro que eu não sei qual foi a condição, né, que foi prescrita essa medicação, se era para usar durante um determinado período, ou se o veterinário prescreveu como uso contínuo, ou se essa droga a longo prazo ela tem algum tipo de efeito colateral. Então, precisaria realmente retornar ao veterinário, né, e ver se a sintomatologia que o animal está apresentando pode ter a ver com a medicação que foi prescrita, ou se o animal pode estar desenvolvendo alguma outra coisa, que também é bastante comum. Interessante. Importante ele dar mais informações para a gente ou levar logo aí pro veterinário que ele consulta, né, para verificar. Agora, doutora, a senhora falou sobre a questão das gastroenterites, né, que seriam provocadas Isso. por causa desse uso de medicamento de maneira indiscriminada, sem consultar o veterinário. Também dá aquela vermelhidão que a gente costuma ter, né, na pele quando tem alguma alergia ou está intoxicado, porque o cãozinho ou o gato tem pelo, né? Então, para a gente ver isso, aparece de alguma forma também? Pode aparecer sim. Na verdade, assim, a gente tem sinais de intoxicação diversos, né? Dependendo da medicação que for utilizada. Então, na pele, a gente pode observar urticária, né? Que é coceira, um edema, uma vermelhidão. Os sintomas gastrointestinais vão incluir ali náusea, vômito, diarreia, que pode ser com ou sem sangue, ou fezes escurecidas, que isso é bastante preocupante, que é um sinal de que tem sangramento em estômago ou intestino. Pode ter sinais neurológicos, causando confusão, sedação, uma excitação, alteração nas pupilas, uma alteração de comportamento. Alguns animais podem ter problemas cardiovasculares, podem ter, por exemplo, uma baixa de pressão, uma taquicardia. Tem efeitos respiratórios e efeitos renais, né? Então, todos dependendo de cada medicação que foi administrada ali de forma errada. Aí não são todos os sintomas que vão acontecer, né? Mas são sintomas, são sinais de que a gente tem que ficar atento. Muito obrigado, tá, por mais esse comentário aqui com a gente, Tatiana Sack. Eu falar um pouquinho a respeito da importância da questão dos antibióticos. Vamos né? falar, Tati. Estava falhando um pouquinho, mas a gente voltou a te ouvir bem aqui. Consegue me ouvir bem? Tá ouvindo assim, agora sim. Então, na verdade, assim, um grande problema que a gente vê hoje em dia é o uso indiscriminado de antibiótico nos animais, né? Então, por exemplo, o animal tem uma dermatite, tá ali com a pele, tá com a pele ruim, a pessoa logo vai e compra um antibiótico, administra um antibiótico porque foi passado em algum momento, ou para uma diarreia, alguma coisa assim, né? Os antibióticos, eles é uma classe mais preocupante, por quê? Porque ele pode gerar uma resistência bacteriana, né? E aí, essa resistência bacteriana, ela vai afetar
não só o animal, né, mas ele vai oferecer risco para toda a saúde do planeta, na verdade, né, vai envolver os animais, as pessoas, o meio ambiente. Esse antibiótico também, se ele for descartado incorretamente, ele contaminar o ambiente. Então, assim, cada vez mais a gente vê que existem bactérias super resistentes que não cedem ao uso dos antibióticos. E eu até comentei que eu tive no Congresso Mundial semana passada. Uhum. Eu assisti 2 palestras muito interessantes sobre resistência a antibióticos, e existe uma estimativa de que até o ano de 2050, 39 milhões de pessoas podem morrer por infecções bacterianas resistentes aos antibióticos. Tamanha é a urgência da gente falar sobre isso e da gente ter o cuidado no uso dos antibióticos no dia a dia. É verdade. Merece até um quadro para falar sobre isso. O antibiótico é tão importante, ajuda tanto a gente, mas o uso indiscriminado pode provocar tudo isso que a senhora está falando aí. Realmente merece atenção. Obrigado, tá? Exatamente. Eu que agradeço. Doutora Tati, semana que vem a gente continua esse papo por aqui. Um abraço. Tá ótimo. Obrigada. Até a próxima quinta.